Bom, sejam todos bem-vindos ao podcast dos protagonistas, realizado pela Escola Dr. Romário Araújo de Oliveira CIEP, e vai ser apresentado hoje pela aluna Diele, que sou eu, do 3º ano do ensino médio, e pelo Victor, do 9º ano, que é da nossa escola também. Bom, nós hoje vamos estar entrevistando José Rubens Pilar e o professor Paulo Amaral. Neste ano em que o poeta completaria 120 anos, nós queremos conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sua obra, e também refletir um pouco sobre o seu legado e toda a história que ele deixou aqui no nosso Alegrete. Para essa conversa, como eu falei, nós recebemos duas pessoas muito especiais, que o José Rubens Pilar é o filho, do nosso ex-prefeito José Rubens Pilar também, que acompanhou uma parte muito importante, da trajetória ali do Mário Quintana e tudo que ele deixou aqui, o seu legado no nosso Alegrete. E as lembranças dessa história também que ele veio nos contar. Bom, ao longo dos anos nós sabemos que muitas histórias foram contadas sobre ele, sobre o poeta, e algumas são verdadeiras, outras geram dúvidas até hoje, como nós vamos falar mais para frente. Então nós queremos conhecer essas memórias e entender melhor a relação do Mário Quintana com o nosso Alegrete. Primeiro, então, gostaria de fazer uma pergunta para o professor Paulo, tá? Professor Paulo, no ano em que Mário Quintana completaria 120 anos, o que o senhor poderia nos falar sobre a sua vida ou as suas obras durante a vida dele? Então, primeiramente, bom dia, acredito que esse podcast vai ser transmitido pela manhã. Diele, Vitinho, José Rubens, por ter aceitado esse convite para esse primeiro podcast. Quero registrar também a presença das nossas duas professoras, a Catiúcia Carvalho e a Luciane Palau, que estão aqui conosco nos bastidores desse podcast, e também são construtora desse projeto, que visa tanto dar voz aos protagonistas da escola, mas também os protagonistas da sociedade, para falarem sobre temas importantes. E eu acho que falar de Mário Quintana é extremamente algo sensível, porque nos 120 anos em que se comemoram, que celebram a existência desse poeta, é importante a gente destacar a universalidade do Mário Quintana enquanto poeta. Para quem não sabe, o Quintana ele nasceu em 1906, aqui no nosso Alegrete. Segundo constam os registros históricos, com 9 anos ele vai para Porto Alegre, estudar numa escola militar. Depois ele retorna, fica 2 anos aqui trabalhando com seu pai na farmácia dele, e depois ele volta para Porto Alegre para trabalhar nos jornais, e a partir disso ele começa a construir a sua poesia e a sua trajetória no mundo literário. Ele é um poeta que segue uma linha muito similar à poesia do Carlos Drummond de Andrade, do Manuel de Barros, do João Cabral de Melo Neto. E o mais importante de tudo, guris, que eu queria destacar, só para dar início e pontapé nesse nosso podcast, é que é importante a gente conhecer cada vez mais a obra do Quintana, a riqueza da sua escrita literária, porque a gente percebe muito que se constroem narrativas sobre o poeta, mas não se conhecem efetivamente a sua obra literária, que é magnífica, é fantástica, é excelente. Acho que a Alegrete deve cada vez mais valorizar a poesia desse nosso querido escritor. Bom, professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Agora, gostaríamos de conhecer um lado mais pessoal dessa história, através de uma das lembranças de quem conviveu já, com o Mário Quintana. Então, José Rubens Pilar. Antes de falarmos sobre o Mário Quintana, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre o seu pai, que foi quem conectou vocês dois, Então, como que surgiu essa amizade entre o seu pai com o Mário Quintana? Bom, quero inicialmente também agradecer o convite do Paulo Amaral, aqui cumprimentar a Diele, o Vitinho, as professoras que os acompanham, parabenizar aí pela iniciativa. O meu pai ele teve um período bem importante na frente da prefeitura, enquanto prefeito municipal, foram 4 mandatos. E o primeiro mandato dele, naquele período de 77 a 82, que é onde eu tenho os registros expressivos com o Mário Quintana. O Mário Quintana, por diversas vezes, teve o convite, tanto do meu pai quanto da secretária de Educação da época, Ana Regina, para eventos do município. E depois a gente vai entrar nas histórias dessa relação do Quintana com o Alegrete.
esses registros indicam, né, uma presença constante do Quintana aqui no Centro Cultural de Alegrete, né? Tinha uma semana Mário Quintana também que ele participou, vinha para eventos relacionados à Gazeta do Alegrete, e eu tenho a honra de ter um registro dele na minha casa, né, com um convite que minha mãe fez a ele numa dessas oportunidades, né? Tem uma foto que depois pode ser disponibilizada aqui, dele comigo e com o meu irmão na sala de casa, e que aí tem algumas histórias, né, dele era um fumante veterano, da minha mãe, embora fumasse à época também, né, incomodado com aquela quantidade de cigarros, né, que o poeta fumava. O Paulo Santana, jornalista, tem histórias, né, sobre o Quintana do cigarro, né. Mas essa relação, então, era uma relação que tinha uma questão institucional, né, por meu pai ser prefeito, mas ele também tinha uma aproximação com o Quintana de uma amizade, que não era uma amizade antiga, né, mas dessa convivência nesse período, da disponibilidade do poeta mesmo vir na cidade, assim como vem em diversas oportunidades, né, prestigiar eventos do município e dar sua contribuição, né, também, provavelmente em palestras, na época que ele deu aqui. E com relação a essa relação, então, é o que eu tenho, né, de registros, é isso, é um período ali entre 77 a 82, em várias oportunidades do poeta vir na cidade e dessa relação aí que ele teve com o meu pai nesse período. Interessante. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas e também esclarecer algumas polêmicas, né, que envolvem o Mário, né? Por exemplo, o engano em bronze, né? E também a questão de ele, entre aspas, não gostar de Alegrete, o que pode ser considerado um mito, né? Porque ele nunca disse que não gostava de Alegrete. Tem aquela frase polêmica, né, que em Alegrete, quem não é fazendeiro é boi. Existe essa frase polêmica, as pessoas acabaram tomando outro sentido nesta frase. Mas eu gostaria de perguntar, como era o Mário Quintana fora do universo da literatura? O que o pai do senhor costumava dizer sobre ele? Vitor, assim, eu não tive essa oportunidade, né, de uma convivência frequente. Eu era muito criança, né, na época que o Mário Quintana esteve aqui. E eu tenho essa relação, né, do Quintana com a minha família pela voz de pessoas que conviviam conosco, né? Eu falei aqui da Kiki, Ana Cristina, lá da PAI, né, que ela conta, né, era o Mário Quintana extremamente discreto, né, era um sujeito extremamente simples também. Conversava um pouco antes do início do podcast com o Paulo, né. O Mário Quintana não era um sujeito de extravagâncias, de alguém que ostentava. Então, nessa simplicidade também era no trato. Era uma pessoa de poucas palavras, né? Mas cada vez que ele se manifestava, sempre tinha um brilhantismo, né, nas palavras dele. E talvez, e aí depois a gente pode até evoluir um pouco mais para esse ponto, essa postura simples do Quintana, essa postura de não ser uma pessoa, né, que tenha esse tipo de comportamento mais extravagante, como eu falei, tenha ao longo do tempo reforçado essa história que não é verdadeira, dele não gostar de Alegrete, não gostar dos alegretenses, porque, de fato, eu não sei se me permite já avançar, né, claro. Acho que é o que vai dentro da teu questionamento, e aí depois o Paulo pode falar do engano em bronze, mas contando uma história, eu era adolescente quando eu olhei na MTV. Não sei se acho que vocês não conheceram a MTV. Era uma entrevista, tinha uma entrevista de um VJ na época, que naquela entrevista mencionou o Quintana, e quando mencionou o Quintana, mencionou a frase que ele teria dito que quem Alegrete, quem não é fazendeiro é boi. E aquilo me chamou a atenção à época. Poxa, toda a poesia do Quintana, toda a beleza da história dele, o que fica o registro é esse. E aqui em Alegrete isso sempre foi muito reproduzido.
Há alguns anos eu fiz uma publicação e que trouxe algumas informações que estão registradas em jornais, e uma eu aponto sempre como fundamental, que é uma entrevista do Mário Quintana de 1977, se eu não estou enganado. Então, na época que surgiu essa história dele, que ele teria dito que em Alegrete, quem não é fazendeiro é boi. E naquela entrevista no Correio do Povo, o repórter questiona ele sobre essa frase que já estava circulando na cidade. E ele nega veementemente que tenha dito aquilo. Então, vejam vocês a importância desse registro. É o próprio Quintana, a época em que a tal da frase circulou, dizendo que não disse isso. E o Quintana era um escritor, um poeta, com uma personalidade suficiente para dizer, eu disse realmente. Disse nesse contexto ou não? Não, ele negou ter dito isso. Percebam, década de 70, nós estamos em 2026 e essa frase ainda circula como se ele tivesse dito. Né? E eu destaco assim, que me chamou muita atenção quando inauguraram a estátua do Mário Quintana aqui em Alegrete. Nas notícias que saíram nos jornais, nas redes sociais e tal, a quantidade de pessoas atacando o Quintana. E aí o Paulo trouxe uma coisa importante aqui, a obra e a pessoa, enfim, mas ali desconsiderando a obra e atacando ele por uma coisa que ele nunca disse, por uma postura que ele nunca teve, né? E aí essas vindas do Quintana, que eu registro aqui, tem com as fotos que eu trouxe também, que podem ser exibidas, mostram que o Quintana tinha essa aproximação com a comunidade alegretense, vinha sempre que era convidado, né? E tem registros dele falando sobre a importância de Alegrete na poesia dele. Então, assim, para dizer bem claramente, para ficar registrado, o Quintana jamais disse essa frase, jamais. E não é o José Rubens, não é o Paulo que está dizendo, é o próprio Quintana que disse que não falou essa frase na década de 70. E o engano em bronze, eu passo a bola para o Paulo ali para falar. E é interessante porque isso nós temos documentado, registrado, a reportagem que o Quintana nega, né, veementemente, que não falou isso. Né? E tu vê isso num tempo em que nem se existiam as redes sociais. Imagina se existissem, o que seria do Quintana? Seria crucificado em praça pública. Isso que o José Rubens traz também sobre a inauguração da sua estátua. A gente percebeu muitos comentários assim, ninguém estava interessado em, de repente, que legal a poesia, o mapa, que registra o mapa da cidade, mas ao mesmo tempo é um mapa metafórico do corpo humano. Recordo ainda, me traz memórias, que legal. Não, o cara não gostava de Alegrete, é uma sucessão de imposições, e o pior de tudo que são imposições baseadas num boato que surgiu em algum momento, né? Então isso é muito triste. É legal tu trazer isso e falar dessa forma também, José Rubens, que realmente o Quintana não falou isso. Agora, no seu íntimo, nós não sabemos, como não sabemos no íntimo de qualquer pessoa, de qualquer artista, né? E o engano em bronze, o engano eterno, para quem não sabe, é uma frase citada pelo Quintana, que está colocada em bronze numa pedra que fica na Praça Getúlio Vargas, ali próximo ao chafariz. E aí, se não me engano, é mais ou menos assim, entre aspas, o engano em bronze é um engano eterno, aí abaixo, palavras com o qual o poeta Mário Quintana eximiu-se de que fosse gravado um poema seu de homenagem dos seus conterrâneos. Isso em 1966, 1967, não me lembro. E aí, então eu li algumas reportagens, não sei se foi o Sérgio Faraco que comenta, é que aquela época em que se queriam fazer essa homenagem para o Quintana, ele, aí, humildemente mesmo, ele disse assim, olha, não sei, gente, talvez eu não seja este poeta que vocês acham que eu sou. E ao gravar algo meu aqui nessa pedra, pode ser um engano. E um engano em bronze é um engano eterno. Então, por si só, também tu pode perceber que essa frase, um engano em bronze é um engano eterno, pode ser considerado também um registro literário dele, porque ele era um exímio frasista, né? Para quem quiser ler o Caderno H, tá lá várias frases do Quintana. Então é uma outra questão que faz com que a comunidade alegretense e todos aqueles que conhecem a vida do Quintana se interem mais, né, dos contextos das coisas, para que a gente não repita, né, sucessões de inverdades ou interprete também de uma maneira equivocada. Então, o engano em bronze ou o engano eterno talvez eu não seja esse que vocês acham que eu sou, e depois de colocar aqui na pedra, tá feito, tá em bronze.
Exatamente, eu acho muito triste isso também, né? Porque enquanto eu pesquisava e até conversando com pessoas mais velhas, né, que puderam vivenciar no mesmo período ali que ele, muitas acreditam mesmo que ele não gostava de Alegrete por conta dessa frase. Até escutei várias versões diferentes, né? Vou colocar aqui que uma delas foi que ele falou, mas que o contexto era outro. Era falando sobre, na verdade, literalmente gado, né? Aqui da cidade. Outras versões eram de que, aqui acredito que seja verídica, né? Que nunca foi afirmado isso por ele, né? Que tanto que ele recusa, depois ele diz, ele nega que não foi ele que falou, mas isso sempre foi atribuído a ele, né? E as pessoas, como o professor falou, muitas vezes elas esquecem de todos aqueles poemas, porque, poxa, a gente está falando de um dos maiores poetas brasileiros, né? O aniversário dele, 30 de julho, né? Se não me engano, e muitas pessoas, em homenagem a ele, consideram o dia do poema, da poesia, então imaginam. Não, sabe, isso para mim ainda... E aí, até com um dos meus objetivos com essa entrevista, com esse podcast hoje, é trazer essa verdade para as pessoas, né? Que as pessoas ainda, infelizmente, ainda têm essa ignorância, né, nessa parte. Acreditaram num boato que não era verdade, não era verdadeiro. E, como vocês falaram, houve mesmo uma polêmica sobre aquela estátua. Ouvi muitas pessoas falarem sobre... Como que vão colocar uma estátua de alguém aqui que nem gostava da cidade onde nasceu, né? Tanto que foi embora e não sei o quê. Enfim, né? Mas, ao longo disso, espero, né, que as pessoas consigam entender o que aconteceu realmente, né? E isso serve até de aprendizado pra gente, né? De não ir atrás desses boatos que não são verídicos, né? Bom, tu gostaria de fazer outra pergunta? Bom, o Mário Quintana demonstrava carinho ou orgulho por Alegrete? O que ele comentava mais sobre a sua cidade natal? O senhor acaba... Eu tenho aqui, e até tinha destacado, né, a respeito e o Paulo depois pode complementar, tem um registro do Paulo, do Mário Quintana, que foi publicado na Gazeta de Alegrete e depois foi republicado numa revista que saiu sobre cultura do município em 1994, Cultura Contemporânea. E ali tem um texto que fala a influência de Alegrete na minha poesia. Ou seja, ele está dizendo que Alegrete influenciou na poesia dele. E aqui ele coloca, se me permite a leitura, né? Museu do Céu, minha gente, deve ser o céu da saudade, onde, ao contrário do que acontece nos outros museus, tudo continua vivo e palpitante, com aquela vida que não passa nunca e que persiste no coração dos poetas. E também no coração dos leitores de poemas, que são, todos eles, uns poetas inéditos. Em outros poemas já editados em livros, os que lerem descobrirão outras alusões, mas não é só nos poemas alusivos que uma influência se manifesta. É no modo de ser do poeta. E Alegrete, onde floriram os meus primeiros versos, foi o ponto de partida da minha poesia. Então, que é a declaração mais bonita do que essa para a cidade natal dele. E, novamente, o Mário Quintana tinha personalidade suficiente no momento de alguém requerer alguma coisa sobre Alegrete, uma declaração sobre Alegrete, dizer, olha, eu não gosto dessa cidade, não tenho mais relação com ela, da forma que ele diria, enfim. Né? Não, ele fazia questão de destacar, né, a influência da poesia dele. Então, ele é poeta também por ser alegretense. E eu acho que isso responde a essa tua pergunta com relação à relação dele com a cidade, que está na poesia dele como um todo. Claro. Isso é muito interessante, né, José Rubens e guris, quando parece que a gente está requerendo que o poeta, em sua obra, seja exclusivista nos seus gostos. E, se me permite uma citação, assim, a gente teve vários alegretenses ilustres, né, Oswaldo Aranha, com certeza. Enfim, o João Saldanha, agora que está na série da Netflix, e sempre é citado o Paulo César Pereio, né, que é o ator que faleceu agora há uns 2 anos, fez vários filmes, fez filmes do cinema novo com Glauber Rocha, enfim. E o Paulo César Pereio, sim, é um caso à parte, eu sempre digo, porque o Paulo César Pereio nasceu em Alegrete. Pô, ele nasceu em Alegrete porque o pai dele, militar, teve que vir para Alegrete, servir, ficou um tempo aqui e deu a casa dele nascer. Mas ele
perguntado para ele o que tu sabe de Alegrete, eu sei que existe o rio Ibirapuitã. Sabe? Só para a gente poder ver também essas questões desse... A gente quer que as pessoas tragam, mas o Quintana em si, a poesia dele, se tu for observar, muita da poesia, e é uma poesia que eu discordo num sentido que as pessoas falam, que o Quintana é o poeta das coisas simples. Das coisas simples, mas com extrema profundidade, a sua poesia. E na sua poesia a gente consegue perceber, muito embora nós não tenhamos vivido esse período do Alegrete da década de 40 ou 30, 40, muita coisa dessa cidade pequena, dessa cidadezinha minúscula, e tu percebe isso na influência da poesia dele, quando tu lê, por exemplo, Dorme Ruazinha, Tudo Escuro, E Meus Passos, Quem é que Pode Ouvi-los, ou A Igrejinha de uma Torre Só. Isso tudo tem uma relação muito estreita e muito pessoal também, né, com o Quintana e Alegrete, mas não que a gente precise estabelecer o Quintana como um poeta único e exclusivamente alegretense. Eu digo isso por quê? Porque um dos grandes amigos do Quintana foi o Armindo Trevisan, né, poeta também de Santa Maria. Ele tem um livro chamado Quintana, Poeta Gaúcho e Universal. Coloca-se a poesia do Quintana num universo de outros grandes poetas do mundo. E eu acho que é por aí que a gente pode pensar também a poesia dele, a influência da poesia dele, Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil e no mundo, porque a importância da poesia do Quintana, no meu entendimento pessoal, está dentro dos grandes poetas do mundo. Para complementar. Não, e é interessante que todo o reconhecimento, toda essa qualidade da obra do Quintana, muitas vezes ela fique condicionada a essa relação dele com a cidade, que é isso que o Paulo traz. Ou seja, digamos que o Quintana, de fato, tivesse alguns poréns com relação à cidade. Ainda assim, ele é um poeta extraordinário, né, com uma obra extraordinária e que deveria ser reconhecido como tal. E parece que é uma barreira para muitas pessoas dizer, olha, não quero saber da obra, mas ele disse isso da cidade, então ele não deve ser reconhecido aqui. E a estátua é um marco que eu coloquei aqui, importante, porque eu achei inacreditável, naquele ano, 2022, 23, que foi inaugurada, muitas pessoas mesmo, não foi 2 ou 3 comentários, muitas pessoas dizendo, para que fazer isso, para que gastar dinheiro com um cara que não gostava da cidade? Vamos homenagear o Dr. Romário, que tem homenagens aqui, né, que é uma figura ilustríssima aqui da cidade, mas o Quintana era deixado de lado, sua obra, sua poesia, por uma bobagem lá que circulou na década de 70, que ele próprio desmentiu. Bom, anteriormente tu teria comentado sobre o Rei do Povo, né? E eu gostaria de saber como que foi que ele se pronunciou, né, ali no Correio do Povo. Não, perfeito. Teria uma ideia, né, da repercussão, né, da suposta fala do Mário Quintana, que ele nunca disse, né, e que ele deu entrevista no Correio do Povo, que é o jornal, né, o jornal histórico aqui do Rio Grande do Sul. E eu acho que o Paulinho coloca aqui no telão, o título é Mário Quintana desmente afirmações divulgadas sobre Alegrete. E aí o Mário Quintana estava em Alegrete, né, estava comemorando o aniversário de 70 anos, e ele aproveitou, né, e deu uma entrevista na Rádio Alegrete, né, também, e ele desmentiu certas afirmações vinculadas, olha só, em um jornal da capital. Entre outras inverdades, como definiu, teria dito que Alegrete, quem não é fazendeiro, é boi, a tal da frase. E olha só a repercussão na cidade. Esse trecho causou grande repercussão na cidade, inclusive determinando que populares pintassem a placa em homenagem a Quintana, instalada na praça principal da cidade, sendo que muitos queriam arrancá-la, queriam arrancar a placa. Imagina. Mário Quintana disse estar bastante magoado, porque jamais disse em entrevista algumas palavras a mim atribuídas. E aí ele diz que ele, em outros momentos, né, de viagem para Alegrete, ele foi conversar com familiares, com pessoas que ele conhecia, para saber de onde é que tinha saído a tal da frase. Então imagina a seguinte situação, é publicada a tal da frase em um jornal de grande circulação, né? Os populares aqui em Alegrete se revoltam com o que foi dito e queriam danificar a placa, né, em homenagem ao Quintana, pintar e tirar do local em razão desse tipo de repercussão. 1976, né, como eu falei, o próprio Quintana desmentindo uma frase que até hoje circula aí como se
se fosse dele. Né? Ver o estrago, né, que é feito da... E tu vê que isso aí parece quase uma história literária, né, ou dramatúrgica, porque eu me lembro da novela Roque Santeiro, né, que diz que o Roque Santeiro tinha morrido para salvar aquela comunidade, aí criaram uma estátua do Roque Santeiro, Salvador, de Asa Branca, acho. Tinha turistas que iam ver lá o lugar onde ele morreu, as pessoas vendiam um monte de coisa e tal. E aí um dia apareceu o Roque Santeiro, ele não tinha salvado, ele tinha roubado o dinheiro e ido embora. Desconstrução dos mitos também aí, né? Legal. E também, isso que o José Rubens fala, o Quintana, ele veio comemorar os 70 anos dele aqui em Alegrete, né? Aqui. Aí tem registros na Gazeta que eu pesquisei, ele passeando em carro aberto pela praça, ele foi homenageado na Fundação Educacional com teatro, ele fez várias palestras, então isso consolida ainda mais nessa relação. E também o abraço que Alegrete deu no Quintana, principalmente na década de 80, ali, quando ele concorreu, se não me engano, não sei se foi 80 e 81, ele concorreu 3 vezes à Academia Brasileira de Letras e não conseguiu os votos suficientes. Então, o primeiro, se não me engano, foi em 80. Houve um movimento muito grande aqui do município de Alegrete, liderado pela Ana Regina, que à época era secretária de Educação, né, de abaixo-assinado, que fizeram Alegrete aqui na região para encaminhar para a Academia Brasileira de Letras para que o Quintana pudesse compor essa instituição. E por 3 vezes que ele tentou, a terceira ele não queria, o Carlos Drummond de Andrade, que foi lá e disse, não vai, ele não conseguiu. Aí, quando pediram para ele tentar a quarta, ele não quis, não me interesso mais por isso. Só para ver como Alegrete também tinha essa relação, esse abraço com ele, né? Voltando ali para o José Rubens, né? Foi realmente algo que repercutiu muito, né? E imagina, antigamente não haviam ainda redes sociais e mesmo assim teve um alcance muito grande sobre isso, né? Porque é da capital, né? Que foi lançado aquilo ali. E isso é triste também, porque pensando assim... Eu, por exemplo, quando não tinha tanto conhecimento sobre o autor, eu tinha a mesma visão que foi a que me passaram. Porque, antigamente, né, as pessoas que presenciaram todo esse movimento e escolheram ficar ao lado, né, daquele mito, elas foram passando para os seus filhos automaticamente, para os seus netos, e foi assim que eu aprendi também. E para ver como é que é importante, né, a gente realmente correr atrás da informação correta. Mas, aproveitando para perguntar para vocês acreditam que isso também serve, de alguma forma, para mostrar a importância de como preservar, né, a importância histórica? Pensando assim, eu acredito que sim, né, porque é também importância a gente correr atrás de se informar melhor, né, ao invés de ir atrás de boatos. Na opinião de vocês, como que... Eu até faço um adendo aqui, desculpe, Paulo. É interessante saber onde é que eu achei esse recorte do jornal na internet. Então, assim, a internet hoje ela te possibilita coisas bacanas, buscar informação em fontes que são seguras, né? Então, hoje a gente tem condições de fazer uma pesquisa que tem que ser cautelosa, que tem que ser, assim, baseada numa leitura atenta do que tu tá buscando, e porque tu tem os instrumentos para, por exemplo, se tu acha que o Quintana falou isso, tu pesquisar e daqui a pouco encontrar os elementos que acabam afastando esse tipo de menção. Inclusive, na época que eu fui fazendo essa pesquisa, tinha uma notícia que estava publicada, se não me engano, no Jornal de São Paulo, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, dos 10 anos da morte do Quintana. Foi ali em 2004, ele morreu, acho que foi em 94. E ali mencionava a tal da frase dele. E aí eu digo, poxa, sai num jornal de grande circulação, né? Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Tem toda a obra do Quintana para tu falar, né? Maravilhosa obra, e tu te detém nesse ponto, que acaba sendo um obstáculo, como aqui já foi falado várias vezes, para que as pessoas avancem para conhecer. Poxa, eu quero conhecer o poeta, o que ele fez, o que ele escreveu, deixa eu conhecer a obra dele, né? Então, por isso a importância desses momentos, como a gente está aqui, de divulgar, de fazer isso correr também, porque ajuda a desmistificar coisas que são completamente sem sentido. Ou mesmo, né, que ele realmente tivesse falado, procurar entender o contexto daquilo, né? Qual a intenção. De qualquer forma, né, deveriam ter ido atrás de informações, né? Não, perfeito. Eventualmente, se ele tivesse falado, não falou, vou repetir, não falou. Não falou. Porque senão fica...
daqui a pouco dentro de uma época, como o Paulo aqui trouxe a história do engano em bronze, né? Ele falou dentro de um contexto, dentro de uma entrevista, de uma crítica específica e que não macularia a vida toda dele de obra, né? E acaba, de alguma forma, contaminando. Isso me faz lembrar também do campo da literatura, não sei se é verdade, se é boato, acho que é verdade. O Luiz Fernando Veríssimo diz que se colocavam muito nas redes textos atribuídos a ele que não eram dele. Aí diz que ele juntou tudo isso e lançou um livro. O Quintana acontece isso, né? E eu falei de pesquisa, né? Tem muita coisa, frases famosas, aí aparece Mário Quintana. E aí tem frases que não são do Quintana. Então é algum cuidado com a internet que a gente tem que ter, né? O que eu falava, o Milor Fernandes, né? O livro não enguiça, né? Então acaba sendo uma fonte mais segura quando quiserem pesquisar, né? Sobre poemas do Quintana, o livro é a referência. Agora mais voltado para a obra dele, já que nós falamos sobre isso também, né? Mário Quintana costumava escrever muito sobre memória, tempo, sobre a infância dele também. E na opinião de vocês, por que os poemas dele continuam tão atuais? Os assuntos ainda se tornam muito atuais, né? A gente vai ler ali e percebe que são muito dentro do contexto que a gente vive hoje. Eu acho que o Quintana, assim como eu havia comentado anteriormente, como disse o Armindo Trevisan, o poeta gaúcho universal, porque universal também não significa apenas ele estar ao lado dos grandes poetas do mundo, mas ser universal porque a poesia dele toca de alguma forma o ser humano, né, no seu mais profundo íntimo. E todos nós podemos carregar um pouco dessa poesia do Quintana em nossas vidas. Quando tu lê, por exemplo, dorme rosinha, tudo escuro, os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Quem de nós, né, não dormiu na sua casa, a sua rua ali, né, a memória afetiva de algum outro fato? Então, toda a poesia do Quintana, ela dialoga muito com o ser humano no seu eu. Então, acho que isso torna o Mário Quintana um poeta, muito embora a gente possa dizer de fácil assimilação, ok, mas por dentro daquela poesia que parece de fácil assimilação, existe uma série de camadas que, se nós conseguirmos decodificar de uma maneira racional, emocional, a gente vai conseguir se enxergar naquele poema do Quintana, e isso quase na sua totalidade. A gente falou o Quintana não era, entre aspas, só poeta, né? Ele era um frasista e escrevia textos, enfim. E aqui eu tenho, na volta da esquina do Mário Quintana, nessa questão de ser ainda atual, né? Eu gosto muito do Milor Fernandes. Então são coisas que tu lê e serve para qualquer momento. Aqui, ó, sorrisos. Os sorrisos mais encantadores que a gente recebe na vida são os desses candidatos em véspera de eleições. De certos sorrisos. Pior, mas muito pior mesmo do que as lágrimas de crocodilo são os sorrisos de crocodilo. Então, esse tipo de... Ele era um frasista também, né? E que acaba... esse tipo de literatura, ela não sendo datada. Ela não é datada, porque aqui não se trata... Salvo a questão, estava olhando do fumante, né? Hoje pouca gente fuma, e aí tem aqui incineração. Fumar é um jeito discreto de ir queimando as ilusões perdidas. Daí, esse ar entre aliviado e triste dos fumantes solitários. Vocês ainda não repararam que ninguém fuma sorrindo? Então, claro, aqui dá para dizer que alguma coisa hoje está mais datada. Ainda bem que menos pessoas hoje fumam, né, do que se fumava antigamente. E o Quintana também, a gente já falou que ele traduziu, eu fiz no que eu busquei ali, foram mais de 130 obras em que ele foi tradutor. E é um fato que muita gente desconhece, né? Exato, então quer dizer, não é a obra dele, mas ele era um cara também que de alguma forma contribuiu, porque a tradução ela implica também no tradutor ainda colocar um pouco dele na tradução, né? Então isso é... Ele escreveu muito tempo no Correio do Povo, era o Caderno H, né? Caderno H, tem um livro depois que foi lançado. Isso, esse livro acho que eu tenho lá em casa também. Então, na verdade, está aí. Para quem quiser, quem gostar de poesia, tem poesia. Quem gostar de textos, tem textos. Quem quiser, textos, enfim, literários. Quem gostar de teatro, né? Porque ele escreveu peças também, né? Também, literatura infantil. Eu até gostaria de citar. Eu acredito também que, além do que vocês já falaram, né? Que ele também era cronista. Pelo que eu li, ele era cronista.
E também ele fez algumas literaturas infantis, né? Isso, Lili Inventa o Mundo, o Anjo Malaquias. Aqui tem um Pilão. O Pé de Pilão, né, que é um livro infantil, são em poemas, né? É um poema, né? Poesia, e que é bem interessante também. Isso, e com uma dedicatória, não, o que seria aqui uma apresentação. Do Carlos Drummond. Olha só o peso, né, dessa apresentação aqui. Vocês teriam algum poema para nos indicar, para indicar até para quem nunca leu, né, Mário Quintana, para começar? É muita coisa. São muitos, né? Eu indicaria, claro, ler toda a obra do Quintana, mas o livro que tornou o Quintana mais conhecido no Brasil é um livro que ele lançou em 76, que é o Apontamentos de História Sobrenatural. Então, esse livro, ele possui, talvez, os poemas mais conhecidos do Quintana. Mas antes disso, aí foi, se eu não me engano, aí vai me falhar a memória, na década de 60, ele vai lançar um livro de sonetos. Inclusive, na época, ele foi criticado por lançar um livro de sonetos, porque disseram que sonetos para aquela época já estava ultrapassado. Só que ele escreve um livro de sonetos de fundamento, né? Então, acho que Apontamentos da História Sobrenatural, acho que é um livro interessante para iniciar, depois Esconderijos do Tempo, né? 1980. É isso. E aí tem isso. Normalmente as bibliotecas aqui da Alegrete, elas têm os livros do Mário Quintana. Então acho que seria... Nas escolas também, Nas né? escolas, acho que tem, enfim. Então acho que são livros interessantes, né? E para literatura mais voltada para crianças, né? Tem o Pé de Pilão, Lili Inventa o Mundo, né? Mas também pesquisar na internet, né? A poesia dele, ler, que a poesia do Quintana ela tem uma singularidade também, guris, que ela é uma poesia boa de recitar. Ela é boa de recitar porque ela tem um ritmo, né? Tem poemas que têm verso, tem poemas que não têm verso, mas em síntese quase toda a poesia do Quintana ela tem ritmo. Então é como se estivesse lendo, como se a água de um córrego fosse passando pelas pedras lentamente, tu vai deslizando e aquela poesia vai acontecendo. Então a sugestão seria por aí. Aqui, por exemplo, eu trouxe isso Na Volta da Esquina, que ele tem poesia, tem crônicas, tem frases, né? É um pequeno livro ali que eu acho que é uma boa introdução à poesia dele, talvez, enfim, para que as pessoas queiram conhecer o Quintana. Esse daqui só eu não empresto, tá? Eu acho que não se empresta livro, né? Mas, enfim. E é uma boa possibilidade das pessoas conhecerem. A gente hoje está com o Centro Cultural fechado, né? Mas eu acho que ali no Centro Cultural a gente tem um bom volume de livros do Quintana, para que as pessoas... É engraçado, eu falo em livro e eu me sinto antiquado, né, Paulo? Sabe? Hoje é uma coisa impressionante, né? Embora tenhamos ainda bibliotecas, tenhamos livrarias, né? Mas eu acho que o estímulo à leitura, pegando os livros para ler, eu faço isso com meu filho, né? O meu filho, eu posso dizer que é um leitor, hoje, variado, de obras variadas, assim, com 8 para 9 anos, né? Desse estímulo que a gente dá e de um combate que a gente tem em casa com relação ao uso do celular, né? Que a gente afasta o uso do celular, tanto da minha filha quanto do meu filho. Isso faz com que ele busque outras alternativas, né? Com certeza. Busca o livro, busca o brinquedo, né? Até porque hoje em dia, né, nos tempos atuais, é raríssimo a gente ver alguma criança, até mesmo adultos, lendo, né? É muito difícil de se encontrar. Claro, ainda existem muitos, né? Mas é algo que a gente deveria tratar com mais importância. Não que não se trate, né? Mas é algo que a gente poderíamos mudar isso, porque as redes sociais... agora é uma época da informação passar muito rápido. Tudo é muito instantâneo. Aquele hormônio, né, que é muito citado nas redes sociais, né? A dopamina. Então, na minha opinião, deveriam tratar com mais força esse assunto dos livros. E eu vou ilustrar isso rapidamente, assim. Eu fui com meu filho, pela primeira vez fui no estádio levar meu filho num jogo. E o meu filho levou um livro. Ele levou um livro para ler antes do jogo. E sinceramente, ele era olhado pelas pessoas como se fosse um extraterrestre. E aí eu recebi 2, 3 comentários de pessoas, isso aqui é o futuro do Brasil, olha que legal. Mas as pessoas olhavam para ele, tem uma criança lendo num estádio, né?
E que deveria, assim, poderia ter outras pessoas. Normal, né? Tira um livrinho do bolso, está lendo. Mas o que as pessoas estão fazendo? Estão lendo, mas estão com o celular, mas na verdade com o Instagram, no Facebook. E sabe, a reação, as pessoas olhando ele como se ele fosse uma pessoa diferente. Não é, era um hábito que as pessoas tinham, eram coisas que as pessoas faziam e simplesmente não estão fazendo mais, né? E é bem isso, né? E pega um pouco do que o Vitinho falou, porque quando coloca assim, a gente não vê, tu sai na rua, tu não vê ninguém sentado tomando mate lendo um livro, é raríssimo mesmo, mas tu vê o pessoal, né? E claro que isso aqui funciona também como livro, mas como eu sempre digo lá para os alunos, se tu voltasse 40 anos no tempo e dissesse assim, você sabia que lá em 2020 e poucos, todo o conhecimento do mundo vai caber num coisinha assim? Só que 90% das pessoas têm esse coisinha aqui, esse objeto, e eles não usam para buscar o conhecimento, Exatamente. Eles usam para saber da vida dos outros. Como forma de distração. Exatamente. Infelizmente, as redes sociais, né, elas têm sido usadas de forma muito inconveniente, às vezes, como ele falou, né? E eu acredito também, por experiência própria, por exemplo, hoje em dia é muito normal, muito comum a gente ver crianças usando celular, né? Nem é apropriado, mas elas usam, né? E eu, por exemplo, fui ter meu primeiro celular, eu tinha 13, 14 anos, por aí. E eu só fui ter mesmo um celular, assim, mais ou menos, foi por causa da pandemia, para poder assistir às aulas, né? E eu confesso que quando eu ganhei meu celular, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Mas quando eu ganhei meu celular, já tirou minha atenção, né? Completamente, assim. E é uma coisa que, infelizmente, é normal, acontece, né, quando não se tem um limite. Então, parabéns até, né, pelo senhor colocar esse limite nos seus filhos e que as pessoas venham estar normalizando novamente, né, nós usarmos um livro como uma ferramenta de pesquisa também, até porque, como tu havia dito antes, no celular, ali, infelizmente, as informações nem sempre vão estar corretas. No livro já é difícil, porque nós não vamos poder entrar ali e modificar qualquer coisa como fazem na internet, né? Dizer que é certo, que é errado, e quando vem o edita e muda, enfim, né? Então, achei bem interessante essa colocação, porque é algo que tem que ser falado, sim, né? Nós devemos ter o hábito, sim, de ler, até para melhorar a nossa dicção, a forma como nós conversamos, etc. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais voltada agora ao seu pai, que seria o que representou para ele organizar as homenagens, né, para o Mário Quintana quando ele vinha aqui para a cidade. Olha, ele tinha acho que a noção da grandeza, da importância do Quintana, tanto ele quanto a Ana Regina, que era a secretária de Educação da época. E veja bem, assim, nós estamos falando de um período, né, posterior à divulgação da tal frase, do ânimo já quente assim da população contra o Quintana. E mesmo assim foi estimulado que o Quintana viesse, que o Quintana eventos não só em homenagem a ele, mas alusivos à poesia dele e aos textos, enfim, fossem feitos na cidade. Então, na realidade, assim, como eu comentei, infelizmente meu pai faleceu há 18 anos, né? E aí muitas histórias assim se perderam, mas esses registros, tanto fotográficos quanto esses registros de memórias de outras pessoas, sempre são no sentido, né, dessa boa relação, dessa importância que ele dava para a leitura, para a literatura. Meu pai foi professor e era um homem muito ligado aos livros, assim, filosofia, teologia, direito, são cursos que ele se formou ao longo da vida dele, né? E por conta dele também que hoje eu tenho uma biblioteca lá em casa, né? O meu pai comprava livros assim como se fosse supermercado comprar comida, né? E aí ele valorizava todos os escritores, né? Todos. E isso é uma coisa que eu carrego comigo sempre, dessa importância que ele dava à leitura, à literatura, e o Quintana, com toda certeza, e os registros não deixam isso, né, faltar, que ele reconheceu a grandeza dele no período ali que o Quintana estava ativo, estava bem, enfim, e de todas essas oportunidades. Ai, tá bom. Perfeito. Bom, infelizmente nós estamos, né, nos encaminhando para o encerramento desse episódio, então eu gostaria de agradecer
ao professor Paulo Amaral e ao senhor José Rubens Pilar por terem se disponibilizado e virem até aqui nos dar essa entrevista e compartilhar esses conhecimentos, né, e histórias e lembranças sobre o Mário Quintana. Agora eu gostaria de passar a palavra para vocês para dar as considerações finais. Então, Gelli, Vitinho, quero agradecer pela disponibilidade de vocês em encampar o início desse projeto. Agradecer imensamente ao José Rubens, que eu tenho uma consideração imensa pelo grande ser humano que ele é, intelectual, um cara voltado à cultura também. Quero agradecer imensamente as minhas duas colegas, a Catiúcia Carvalho e a Luciane Palau, que estão aqui nos bastidores. E fazer um agradecimento muito especial à nossa escola Dr. Romário Araújo de Oliveira, o CIEP, na pessoa da nossa diretora, Danúbia Alves, por potencializar esses projetos e acreditar junto conosco dessa possibilidade que a escola tem do aluno romper as paredes da escola e, de certa forma, atuar efetivamente na sociedade, como está sendo realizado nesse projeto. Quero dizer também para as pessoas que estão nos assistindo, leiam Quintana, curtam Quintana, valorizem a obra desse poeta e se informem sempre que for necessário sobre algo que tu está em dúvida. Então, encerrando, né, essa minha participação, eu encerro com uma frase do Quintana que eu acho que diz um pouco de tudo isso que a gente falou. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Pessoal, eu não só apenas estou grato, mas me sinto honrado, né, de ter podido participar dessa conversa com vocês. Então, de parabéns, né, agradecer o Paulo, agradecer, enfim, a oportunidade de estar presente aqui, de ter dado talvez uma pequena contribuição ali e reforçar, né, isso em relação à imagem do Quintana, mas ao mesmo tempo ratificar, né, o que o Paulo está dizendo aqui. Leiam Quintana, busquem a obra dele, leiam livros, né, busquem livros, né, Quintana e outros escritores, autores, poetas, né, porque isso é importante para a formação de todos, né, do futuro da nossa cidade, nosso estado, nosso país, enfim. E então, assim, novamente, muito obrigado mesmo e fico à disposição para outras conversas e certamente aí vocês vão desenvolver outros projetos tão bonitos assim, o quanto foram desenvolvidos nesse podcast, né? A Escola Dr. Romário é o CIEP, né? Que é a propulsora, né? E parabéns a todos que se envolveram de uma forma ou outra aqui. Eu queria agradecer também, mais uma vez, né, por estar aqui nessa oportunidade de poder falar de algo tão importante. E eu espero que, com esse episódio, a gente consiga trazer mais visibilidade ao Mário e também, de uma vez por todas, talvez, não provavelmente, né, porque talvez não alcance todo mundo, mas desmitificar para a maioria das pessoas esse mito que tem sobre ele, dele não gostar de Alegrete e algumas falas que acabam atribuindo, mas que são falsas, como o José citou. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. E também, né, queria agradecer ao Paulinho, videoprodutor, que está nos fornecendo, né, esse ambiente muito, muito aconchegante e maravilhoso, né? Muito obrigada. E esperamos que esse episódio tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre a história do Mário Quintana e sobre a relação que ele tinha, né, com o nosso Alegrete. E espero que todos entendam, né, que ele é, sim, uma grande representatividade, né, para o nosso Alegrete. E já deixando também o convite para o próximo episódio, né, que será sobre a Revolução Farroupilha e os lanceiros negros, tá bom? Então, até a próxima e é isso.